Graça e paz a todos os irmãos. Nós estamos aqui hoje para ministrar mais uma aula da EBD de adultos. Hoje a aula número 4, a nova condição do salvo. Mais uma aula da revista Compromisso, essa revista aqui da editora Convicção, que ministra essas aulas para as igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira. Então vamos lá. A aula hoje é a nova condição do salvo. Deixa eu ler aqui. Esta nova condição dita privilégios e responsabilidades que devemos conhecer bem e estar fundamentados. Como eu disse das outras vezes, eu vou ler só alguns trechos, não vou ler tudo para não ficar muito longa a aula. Então, irmãos, esta nova condição de salvo, ela tem privilégios e tem responsabilidades, como foi dito aqui, que nós devemos conhecer bem. Esta nova condição de salvo é algo maravilhoso. Se você é salvo, está ouvindo essa aula, você sabe do que eu estou falando. Do quão maravilhoso é ser salvo. E essa nova condição, ela traz muitos benefícios, muitos privilégios, muitas bênçãos, muitas coisas maravilhosas de Deus para as nossas vidas. Nós vamos ver algumas aqui. E também traz responsabilidades. Também leva a pessoa a uma nova condição onde ela tem responsabilidades diante de Deus. Nós vamos ver aqui nessa aula hoje algumas dessas coisas que estão relacionadas a essa nova condição de salvo. Primeiro, a condição de filho em razão da consumação do plano salvífico do Pai. Gálatas 4:4 diz assim. Aconselho você até ler o capítulo todo de Gálatas, capítulo 4, para entender melhor essa aula, ler a lição antes também. Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Olha que interessante o que diz aqui. Vindo a plenitude do tempo, ou seja, o tempo completo, tempo perfeito, o tempo propício também. Para quê? Para Deus enviar o seu Filho. Irmãos, a vinda de Cristo ao mundo, a primeira vinda, quando Jesus veio para viver aqui e morrer pelos nossos pecados, não foi algo à toa. Não foi algo que aconteceu assim, de qualquer jeito, num momento qualquer. Foi algo planejado por Deus. Deus planejou o momento exato da história em que Ele enviaria o seu Filho para poder trazer a salvação de uma maneira plena, completa, clara, para todos os povos, para todo mundo. Foi o tempo perfeito, a plenitude dos tempos, em que o tempo que Deus escolheu que era o melhor momento para enviar o seu Filho ao mundo. E aí veio o seu Filho Jesus, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Nasceu debaixo da lei para cumprir um propósito. Como a gente viu, Deus tinha enviado a lei para poder ensinar o povo. E agora que o povo tinha sido ensinado, Deus mandou o seu Filho como cumprimento de tudo aquilo que estava escrito na lei. A lei apontava para isso, para essa plenitude dos tempos por meio de Jesus Cristo. Preparação providencial que antecedeu o nascimento de Jesus. Deus preparou o ambiente. Então, como eu disse, Deus preparou tudo, o momento certo para enviar Jesus. Tudo foi preparado por Deus, irmãos. Deus é soberano, Ele controla a história. E embora Ele não determine o que as pessoas vão fazer, Ele sabe de antemão como elas vão agir, como elas vão reagir diante das situações. Ele sabia, inclusive, como elas iriam reagir ao fato dele enviar o seu Filho ao mundo. Ele sabia que muitos iam crer, mas que uma grande maioria não ia crer e que iam crucificar o seu Filho. E por isso que ele mandou nesse tempo também, porque ele
tinha um propósito de que Jesus fosse morto, e ele manda Jesus com esse propósito, sabendo que quando Jesus viesse aqui, as pessoas, pela sua própria vontade e pecado, iriam crucificar o seu filho. Deus sabia disso tudo. Isso tudo foi planejado, foi orquestrado por Deus. Deus, conhecendo tudo, conhecendo os corações e os tempos, Deus envia Jesus no momento certo. Vejamos alguns aspectos aqui do porquê que esse tempo que Jesus veio foi a plenitude dos tempos. Nós vamos ver que o ambiente estava preparado de tal maneira para que essa vinda de Cristo abençoasse todos os povos. Você vê, por exemplo, os gregos, eles contribuíram nesse tempo que Jesus nasceu com a língua, o grego, que era a língua falada em todo o Império Romano, facilitando a comunicação entre as pessoas. Isso seria muito útil para a propagação do Evangelho, como foi realmente. Inclusive a Bíblia foi escrita em grego, chamado grego koiné, que era o grego falado pelo povão mesmo. Então isso contribuiu para o avanço do Evangelho. Também toda a cultura grega, filosófica, baseada na reflexão, isso também deve ter ajudado algumas pessoas a exercerem uma reflexão a respeito de Cristo, do Evangelho, e virem a ser salvas. É claro que essa filosofia às vezes também atrapalhou algumas pessoas de verem a verdade, mas ela ajudou algumas pessoas a terem um espírito de reflexão, para quando ouvirem o Evangelho, refletirem sobre ele e crerem. Os romanos também contribuíram nessa plenitude dos tempos, para favorecer a vinda de Cristo e a propagação do Evangelho. Os romanos contribuíram, por exemplo, com estradas. Haviam estradas ligando todo o Império Romano, facilitando o trânsito, facilitando o deslocamento das pessoas. Isso facilitou muito nas viagens missionárias, inclusive nas viagens de Paulo, para levar o Evangelho a outros povos. Paulo se aproveitou dessa rede de estradas romanas e ia de cidade em cidade pregando o Evangelho. Também havia outra coisa que contribuiu muito, foi a chamada Pax Romana, que era a paz romana. Essa paz romana, ela contribuiu para quê? Para que houvesse tranquilidade naquele momento, não houvessem guerras, não houvessem conflitos dentro do Império Romano. E isso facilitou também na propagação do Evangelho de Cristo, porque as pessoas podiam transitar livremente, sem medo de sair de uma cidade para outra. Os judeus contribuíram com o monoteísmo, que já tinha se instalado em Israel naquela época. Depois do Império Babilônico, Israel praticamente se tornou monoteísta. E isso facilitou para que, quando Jesus viesse, Jesus não tivesse que enfrentar também a idolatria. A idolatria não foi um obstáculo, porque as pessoas já acreditavam unicamente no Deus vivo e verdadeiro. Também o povo de Israel tinha aquela expectativa do Messias. Isso ajudou algumas pessoas a se converterem também. Foi bom porque quando Jesus veio, elas já esperavam um Messias. A gente sabe que infelizmente muitos esperavam um Messias humano, que iria reinar como Davi, destruir o Império Romano, e por causa dessa falsa visão, isso acabou sendo uma barreira para que essas pessoas crescem no Evangelho. Mas muitos que esperavam um Messias, quando Jesus veio, creram nele. Muitos dentre o povo creram em Jesus por causa dessa expectativa. Então Deus é o dono, o Senhor de toda a história, não determina, mas dirige a história. Pode e intervém nela. Foi isso que Deus fez. Dirigiu a história, enviando Jesus na plenitude dos tempos para poder nos trazer a salvação. Vamos lá, o segundo ponto diz assim: a condição de filho nos outorga o selo, que é a garantia desta nossa nova situação espiritual.
Gálatas 4:6. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Vejam só, o Espírito está presente. O Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, faz parte da vida do crente. É o selo. Selo significa o quê? Como fala lá em Efésios. Selo é porque Deus nos selou com o Espírito, dando a entender, falando de selo, que nós somos propriedade de Deus, pertencemos a Ele. O selo era para mostrar que alguém era proprietário de alguma coisa. E o Espírito Santo é o selo de Deus em nós. É a garantia da nossa salvação. Foi dado por Deus, é um presente de Deus para nós. Então, irmãos, como diz aqui em Gálatas 4:6, pelo fato de nós sermos filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Abba significa Pai, por isso que ele fala, clama Abba. Aí ele coloca vírgula, Pai. Pai é o significado de Abba. Nós passamos a ser filhos de Deus quando cremos em Jesus. Por sermos filhos de Deus, nós passamos a ser a habitação do Espírito Santo dele. Veio morar no nosso coração o seu Espírito. E esse Espírito nos leva a chamar Deus de Pai. Ou seja, nós passamos a ter um relacionamento com Deus, um relacionamento de pai e filho, pelo fato de nós termos crido em Jesus Cristo. Somos agora habitação do Espírito Santo e nos tornamos filhos de Deus. Essa é uma das principais bênçãos de se tornar filho de Deus, de estar nessa nova condição de salvo, é ter o Espírito Santo. Imagine só isso. O Espírito Santo de Deus habitando dentro de você. É Deus habitando em você. Se Deus está habitando em você, isso quer dizer que Ele vai te abençoar, vai cuidar de ti, vai te proteger, vai te orientar, vai te transformar, vai fazer maravilhas na sua vida. Você nunca mais é o mesmo depois disso. A presença milagrosa do Espírito em nossos corações, no homem interior, dado como selo, garantia da nossa salvação em Cristo, Filho de Deus, é que nos conduz ao clamor fervente, reverente e dependente de Deus, dizendo Pai. Coisa interessante aqui, o Espírito, ele é a garantia de que nós somos salvos. Nós podemos ter a certeza que somos salvos quando nós sabemos e sentimos e percebemos que nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Isso nos dá a certeza de que Deus ouviu a nossa oração e nos salvou por meio de Cristo Jesus. Nos deu essa salvação maravilhosa. A condição de filho nos dá o entendimento que somos reais herdeiros. Gálatas 4, versículo 1 e versículo 7, diz assim: Contudo, afirmo que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo o dono de tudo. Nós éramos assim, né? É isso que Paulo está querendo comparar aqui, que as pessoas, antes de Jesus vir, estavam sob a lei, mesmo tendo esse destino de se tornarem filhos, não tinha se manifestado ainda o que eles haveriam de ser, porque Jesus não tinha vindo. Mas agora que Jesus veio e eles foram adotados como filhos, não são mais escravos, não vivem mais como escravos, não estão mais debaixo da lei, não estão mais debaixo das coisas deste mundo. Se manifestou agora o que eles haveriam de ser. É isso que Paulo está querendo dizer. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. Se és filho, és também herdeiro por obra de Deus.
uma coisa muito importante. Se nós somos filhos de Deus, então nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que significa isso? Que nós herdamos muitas coisas de Deus. Não necessariamente coisas físicas, mas também coisas físicas, porque nós vamos receber um novo corpo, nós vamos habitar numa nova cidade celestial, mas são principalmente coisas espirituais, uma herança espiritual que recebemos de Deus. E co-herdeiros com Cristo, porque tudo aquilo que Cristo recebeu como filho de Deus, legítimo, toda a condição em que Cristo está agora glorificado na presença do Pai, gozando daquele lugar maravilhoso, sem pecado, sem tristeza, tudo isso nós vamos herdar também será nosso. Então nós somos co-herdeiros com Cristo, herdamos juntamente com Ele as bênçãos celestiais de Deus, que já se manifestam agora, mas que irão se manifestar na sua plenitude quando Jesus Cristo vier a este mundo para buscar o seu povo. Essa, inclusive, é a grande esperança da igreja, de que esse dia vai chegar para nós desfrutarmos plenamente da nossa herança em Deus. Nossa condição de herdeiros no reino de Deus está fundamentada numa fé viva, cheia de esperança. Desfrutamos desta herança aqui e agora, mas a desfrutaremos em sua plenitude na eternidade. Foi o que eu disse. Somos descendentes espirituais de Abraão e em Cristo fomos feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, meus irmãos, se alegrem, fiquem felizes por causa dessa viva esperança de herdar todas essas coisas maravilhosas que Deus tem para nós. Não coloque seus olhos neste mundo, nas coisas deste mundo, na situação presente, principalmente nesse momento tão difícil que passamos. Coloque o seu olhar nas coisas eternas, nas coisas celestiais, nas coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não chegou ao coração do homem. E Deus já começou a nos revelar essas coisas pelo seu Espírito, como diz lá em Coríntios. E nós vamos experimentar muito mais disso ainda. E deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe qual é a principal coisa que nós herdamos quando cremos em Jesus? É o próprio Deus. A própria presença de Deus em nós. Assim como os levitas no Antigo Testamento, que a porção deles era o Senhor, essa é a porção principal, a herança principal que nós recebemos, é a presença de Deus em nossas vidas. Por isso que eu já ligo com o próximo ponto que a gente vai ver agora. A condição de filho promove um relacionamento com Deus e conhecê-lo também. É mais uma das bênçãos dessa nova condição de salvo. Gálatas 4, 8 e 9 diz: No passado, quando não conhecieis a Deus, costumávais servir aos que por natureza não são deuses. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como podeis voltar para esses princípios elementares, fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Não é somente saber quem Deus é, quem Ele é. Não é saber de sua existência, o que é muito bom. Não se trata só disso, de saber quem Deus é. Mas é um conhecimento diferenciado. Antes era uma vida de ignorância espiritual. Mas agora a nossa posição como salvo indica que existe algo relevante. Somos antes conhecidos por Deus e o conhecemos. Meus irmãos, veja que coisa interessante. Paulo estava falando aqui de algo muito profundo. Sobre conhecer a Deus e principalmente ser conhecido por Ele. Porque não basta só você dizer que conhece a Deus. O que faz realmente diferença na vida de alguém é Deus conhecer você. É Deus ter um relacionamento com a pessoa.
Porque muita gente diz que conhece a Deus, até sabe algumas coisas sobre Deus. Mas Deus, no final de tudo, vai dizer para essas pessoas: apartai-vos de mim, não conheço vocês. E para outros ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, para o reino eterno preparado desde antes da fundação do mundo. Para uns ele vai abrir a porta no final, para outros ele vai fechar a porta. Por quê? Porque ele não conhece essas pessoas. Então Deus nos chamou para um relacionamento vivo e verdadeiro com Ele, de conhecê-lo, de experimentar uma comunhão profunda, conhecer o caráter de Deus, andar com Deus, experimentar a sua presença, ser trabalhado por Ele, transformado pelo seu poder, conhecer quem Ele é, como Ele age, se deixar ser moldado por Ele. Isso é viver um relacionamento com Deus, é conhecê-lo e ser conhecido por Ele, é andar com Ele a cada dia, sendo transformado numa nova criatura, numa nova pessoa, desfrutando de todas as bênçãos celestiais, como a gente viu no ponto anterior, herdando todas essas bênçãos celestiais, tipo alegria, felicidade, paz, amor, perdão, comunhão com Deus, amizade, fé, falta de temor, falta de medo. Não haverá mais tristeza, nem dor, nem pranto, nem medo, nem pavor, nem incredulidade. Isso é o que nós herdamos, e que isso faz parte do relacionamento com Deus, de conhecer a Deus, ser conhecido por Ele, experimentar essa nova situação, experimentar essas coisas na sua vida. Não basta só, irmãos, frequentar um templo, dizer que é crente, ser batizado, seguir algumas regras. É muito, muito mais do que isso. É se relacionar com Deus, caminhar com Ele, ser transformado por Ele, amá-lo, viver uma nova vida, uma nova experiência, ter um novo coração. Foi isso que Paulo estava querendo dizer aqui para eles. E eles estavam querendo voltar aos princípios elementares, fracos e pobres, ou seja, estavam querendo cair da fé, sair da fé, para viver sob a lei e viver na carne, porque a lei, ela só leva a pessoa a viver na carne, no pecado, nas coisas deste mundo. Era isso que Paulo estava querendo dizer, porque eles estavam tomando essa atitude. Não é simplesmente um conhecimento de palavras, nem uma intelectualidade espiritualizada sobre Deus. É conhecer na condição de filho que somos. E o último ponto diz: a condição de filho é resultado do cumprimento de uma verdadeira e inequívoca promessa. Lá em Gálatas 4:22 diz: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, outro da livre. Fazia parte do plano de Deus. O programa do Deus Todo-Poderoso era formar um povo do qual viria o Salvador. Paulo usa este argumento, esta alegoria. Para quem não sabe que alegoria é essa, você encontra lá no capítulo 4 de Gálatas. Paulo faz uma alegoria daquela situação de Abraão, quando ele teve um filho com Sara, que foi Ismael, e o filho da promessa, que foi Isaque, que ele teve... Não, o Ismael ele teve com Agar, e Isaque ele teve com Sara, que era sua esposa. E Isaque era o filho da promessa, representava uma cidade celestial, superior, uma aliança superior. E Ismael representava uma aliança inferior, uma Jerusalém terrena, representada pelo filho da escrava. Então esta alegoria de Paulo era para mostrar que a posição do crente tem como fundamento a promessa de Deus a Abraão. Então nós chegamos a ser salvos porque Deus fez uma promessa a Abraão de que em Isaque iria chamar a descendência de Abraão.
Jesus veio da linhagem de Isaac, e todos aqueles que são da fé são filhos de Abraão pela fé, porque estão vivendo e desfrutando da mesma promessa, e sendo salvos pela fé como Abraão foi. Então, apesar dos atropelos humanos, a confusão que Abraão quis criar, a promessa não ficou inválida. Deus não deixou que o jeitinho humano atrapalhasse ou invalidasse a consolidação de sua promessa. Deus cumpriu integralmente com clareza o que havia prometido. Então Deus cumpriu. Deus disse: em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra, por meio da fé. Então nós, quando cremos em Cristo, passamos a participar das bênçãos dessa promessa feita a Abraão, que é a bênção de ser salvo pela fé e se tornar amigo de Deus como Abraão foi, e ter um relacionamento com Deus. Então isso se tornou realidade por causa de uma promessa infalível de Deus de que isso iria acontecer. E nós passamos a desfrutar disso tudo. Para concluir, os Gálatas viviam numa nova situação e não podiam dar um passo para trás. Não poderiam buscar o que já havia passado, por melhor que tenha sido a lei. Como viver esta nova condição de salvo? Primeiro, com gratidão a Deus por esta tão grande salvação. Seja grato por essa salvação tão maravilhosa que Deus operou na sua vida. Sempre crescendo na graça do Senhor, ou seja, conhecendo a Ele cada vez mais. Vivendo sempre na condição de verdadeiros filhos. Vivendo como filhos de verdade, desfrutando tudo aquilo que Deus deixou para nós como herança. Desfrutando essas bênçãos que estão acessíveis a nós. Não viva como alguém que está diante de uma mesa farta e está passando fome. Como muitos crentes por aí têm vivido assim. Desfrute daquilo que Deus conquistou para você por meio de Cristo, compartilhando a mensagem do Evangelho com outras pessoas. Ou seja, compartilhe isso com outros, para que outros venham a desfrutar também dessa condição de salvo e desfrutem dessa grande bênção. Então, irmãos, que Deus nos abençoe. Se você assistiu esse vídeo até aqui, você é um herói, conseguiu suportar 40 minutos, eu acho, ouvindo essa mensagem, que na verdade eu creio que quando a gente ama a palavra de Deus não é um peso. Então, louva a Deus pela sua vida se você foi edificado por essa aula e ouviu essa mensagem completa. Que Deus te abençoe. Se tiver alguma dúvida, pode falar comigo, estou à disposição. Eu preferi fazer vídeos porque eu não estou podendo fazer lives por questão de saúde. E se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode falar comigo, que a gente tem o maior prazer em ajudar os irmãos, mesmo à distância. Então que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.